Então, o São Paulo para Crianças, estou aqui, vou apresentar o nosso entrevistado da tarde de hoje. Estou aqui com o Roberto Prado. Roberto é professor, né? Um estudioso da educação, tem muita experiência de anos e anos lecionando como diretor e atuando também no CIESP, na ABEPAR, então tem um vasto conhecimento aí do mercado de educação, e hoje ele também atua como diretor executivo da Associação Brasileira de Escolas Particulares. E hoje ele está aqui para compartilhar conosco e conversar com a gente, para tirar dúvidas de todo mundo que está, né? Os pais e mães estão com muitas dúvidas nesse momento sobre as escolas particulares, né? A gente já fez um papo com a Secretaria de Educação, tiramos dúvidas de muita gente, preparamos um material. Quem tiver dúvidas, pessoal, sugiro também correr lá no site. A gente fez um perguntas e respostas, tem mais de 35 respostas sobre como fica um monte de coisa nesse período. Então, corre lá no site, o pessoal aí da equipe de São Paulo para Crianças está aí para dar suporte nas perguntas. Então, tem várias perguntas que vão aparecer aqui, que já foram respondidas lá, que o pessoal da SEDUC já respondeu, e hoje a gente vai se dedicar ao tema escolas particulares. Então, tem vários assuntos que estão aqui pipocando, então a gente vai começar por alguns temas. Eu separei aqui já a nota que saiu, né, ontem do Procon, separei aqui a nota da ABEPAR que saiu ontem também, ó, pessoal, para a gente conversar e para a gente explicar, porque às vezes tem termos técnicos que a gente também não consegue entender, né, Roberto? Sim. Então a gente vai tentar explicar. Vou apresentar para quem está chegando também, vou explicar um pouquinho. Nossa, mas São Paulo para Crianças está falando disso agora? São Paulo para Crianças é um portal que se dedica muito ao brincar. A nossa função aqui, nossa missão muito é falar sobre o brincar na infância. E nós somos um portal que foi premiado pela ONU em 2018, eleita a melhor plataforma digital para cidades, porque a gente está aqui para conectar pais e filhos com a cidade, com o brincar. E nossos leitores são pais e mães, né? E no nosso site, além de falar de brincar, de cidade, de lazer e entretenimento, a gente fala de tudo que é relacionado a esse universo da criança e da maternidade e da paternidade. E a gente fala de educação também. E nesse momento do coronavírus e desse recesso escolar, a gente está aqui também se dedicando a fazer a cobertura do que interessa pai e mãe, que nesse momento não é só saúde. A segunda maior preocupação de pai e mãe nesse momento é educação. Então, vamos lá. A primeira pergunta que não quer calar, que eu acho que é importante a gente começar por ela, que é: afinal, escola tem que dar desconto, não tem que dar desconto, é obrigatório por lei? Não é? Vamos explicar isso? Vamos, e não é fácil explicar também. Não. Né? Primeiro vamos falar um pouco de conceito, a ideia da mensalidade. Na verdade, mensalidade é um termo que a gente usa, mas que tecnicamente é até incorreto. Na verdade, nós temos uma anuidade e essa anuidade é dividida em parcelas. Cada uma dessas parcelas é uma mensalidade. Eu tenho, a maioria das escolas tem gente que paga em 3 vezes, tem gente que paga à vista. Tem gente ou paga anual, né? Porque é anualidade. Por que eu pago mensalidade em julho se é o mês de férias? Porque mesmo sendo mês de férias, você está pagando uma parte da anuidade que foi contratada. A partir dessa ideia, então, veja lá, você tem uma anuidade que está contratada para pagar e, de outro lado, a escola que vai oferecer aquele serviço. Uhum. Enquanto a escola disser, eu continuarei oferecendo esse serviço durante o período letivo, agora com aula virtual, complementando depois, seja de que maneira for. Roberto, vou só te pedir, será que você consegue aumentar um pouquinho o som do seu fone? O pessoal está reclamando, dizendo que não está conseguindo te ouvir. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou tirar aqui. Você consegue. Meu fone de ouvido às vezes melhorou. Melhorou? Melhorou. Pessoal, melhorou? Melhorou? Acho que sim, acho que melhorou. Todo mundo está te ouvindo melhor. Vamos lá. Começa de novo ou continua? Acho que melhor a gente começar de novo, porque muita gente não te ouviu. Acho que agora tá bom, né, pessoal? Então tá bom, vamos lá. Então vamos explicar a questão da mensalidade, o conceito de mensalidade e anualidade. Isso. Existe a ideia básica é uma anuidade por conta de um serviço anual que a escola vai prestar. Uhum. A anuidade se divide em algumas parcelas para um serviço que se divide ao longo do ano todo. Portanto, enquanto a escola disser, eu vou oferecer aquele serviço, alguma coisa virtual agora ou não,
com reforço, com seja lá o que for, depois, mais tarde, vai oferecer o serviço, aquele valor da anuidade é devido. Se é devido aquele valor da anuidade, então não dá para parar de pagar agora. Esse é o ponto inicial. Segunda questão. Mas vocês estão aproveitando da situação para quê? Porque agora vocês têm um gasto menor e estão ganhando da gente a mesma coisa, vocês querem ficar mais rico. Também não é exatamente isso. Primeiro porque a maior despesa da escola, em ordem de importância, é professor e funcionário, aluguel, impostos. Até agora, nada disso abaixou para nós. Portanto, água, luz, gás, telefone, vale transporte para funcionário que eu não estou pagando, pondo isso tudo na conta, nós temos mais ou menos de 3% a 5% de custo a menos. No entanto, tem custo a mais para pôr essa aula virtual que não estava previsto para ser desse jeito. Tem uma série de questões que fazem com que a coisa fique equilibrada ou até pior para a escola. Tem escola que agora está entrando no prejuízo para continuar se bancando, né? Porque na inadimplência aumenta também, né? Pois é. Então, devo pagar a mensalidade para concluir, né? Olha, deve. Mas olha, perdi emprego, ou sou profissional liberal, não estou tendo receita, ou casos isolados devem procurar a escola, e a escola, na medida do possível, vai ajustar, vai fazer aquele caso resolver. Então, dizer, eu vou dar 30% para todo mundo, é falência da escola. Dizer, eu vou ajudar aquela pessoa, aquela e aquela, porque essas estão com dificuldades, é outra coisa que eu diria, não está na lei, mas eu diria até que é uma obrigação da escola fazer. Entendi. Então, em resumo, porque essa é a dúvida principal de todo mundo, a escola, e por lei, né? Então, botar também o que é oficial. Não existe uma lei que obrigue as escolas a dar desconto. Isso oficialmente não existe. Não. O governo, porque roda muito isso nos grupos de WhatsApp, né? Não existe uma lei. O governo, a gente também acho que é importante, vamos falar disso, a escola é um serviço, a escola privada é uma empresa. Sim. O governo pode regular o preço da escola privada? Como é que funciona isso? Então, não exatamente regular o preço. Primeiro, deixa eu só voltar um pouco na sua fala anterior, ainda uma coisa anterior, que é o seguinte, nós temos hoje, para não dizer que não tem nada, tem um projeto de lei aprovado no Distrito Federal, que depende da sanção do governador, que talvez aconteça hoje, amanhã, para regular a questão das mensalidades escolares nesse período de quarentena. Lá, como é que eles estão fazendo? A escola mostra que está precisando manter a mensalidade, que não pode abaixar, e aqueles que tiverem algum problema podem ter um desconto agora, mas vão pagar depois. Quer dizer, não é que o desconto da anuidade, vão dividir a anuidade, deixando mais pesada no segundo semestre e pagando menos agora. Como um parcelamento, agora... como um atraso. Exato. Eu vou pagar a metade, 50% de bolsa, 50% que eu não estou pagando agora, eu vou pagar no segundo semestre. Então, no fim, é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso é a lei que já existe. Mensalidade é regulada, sim, por uma lei, mas não diz assim quanto eu vou cobrar. Diz, tem que ter uma planilha. Você mostrou aí, eu vi que você já mostrou. Não, que eu quero explicar isso aqui. Fala da planilha de novo, né? A escola tem que ter uma planilha que mostre que, entre custo e o que está cobrando, não vai ter uma exorbitância de resultado positivo, não vai ter um lucro exorbitante. Essa é a ideia básica. Estou resumindo bastante, mas é a ideia básica da lei. Então, você vai aumentar 50% na anuidade para o ano que vem? Em tese, pode, desde que você prove que a conta bate. Entendi. Tá. Então, voltando ali nos nossos resumos, para a gente ir passo a passo, então. Então,
Não existe, nesse momento, tirando esse projeto de lei do Distrito Federal, que mesmo assim não está definindo um desconto obrigatório, ele está, na verdade, trabalhando num diferimento, né? Que lá na frente você vai parcelar. Então, na verdade, não é um desconto, é um parcelamento, um adiamento desse valor. E né? isso é uma desconto regra a gente entende como... Isso, para Brasília, que ainda depende da sanção do governador. Em São Paulo, Rio e outros estados, ainda não. Que existam projetos de lei que estão tramitando, tem no Senado, tem na Assembleia Legislativa 3 ou 4, quem quiser acompanhar tem os links lá no nosso site, mas que estão também todos parados, tramitando, mas por enquanto a gente olhou a tramitação de todos eles, está parada, certo? Então, do que a gente tem de concreto hoje, neste momento, pela lei, as escolas privadas são empresas, elas não são obrigadas por lei a dar descontos, e o governo não tem nem a função, nem o direito de determinar, isso que eu queria entender, o governo tem como determinar o preço da escola ou obrigar a escola a dar desconto? Qual que é a relação entre o governo, a escola é um serviço, é uma empresa diferente? Tem algumas regras que fazem dela uma empresa um pouco diferente, mas nada que mexa nessa questão dos valores. Questão de valor. Se a escola prova que precisa, isso já é diferente de outro qualquer segmento. Num hotel, você vai no hotel para pernoitar. Você olha o preço, é caro. Deixa eu ver a planilha. Não acontece. Você vai no clube, você acha a parcela do clube caro. Você vai perguntar quanto é que você gasta e qual é o teu lucro? Não vai. Na escola vai. Na escola tem essa planilha, porque é uma lei específica. Então, a questão de quanto vai cobrar é por aí. É a única diferença que tem, mas a escola, desde que prove, olha, vou investir em 400 computadores, um para cada aluno. Isso vai sair mais caro, eu vou cobrar mais do que a inflação no ano que sem nenhum problema. É permitido pela lei. Já a questão dos descontos, eu vou fazer uma divisão aqui. Para a escola, vamos chamar normal, para a escola comum, regular, não muda nada. Vai dar desconto se quiser, quando quiser, de quanto quiser. Mas existem as escolas no regime de filantropia. Assim como hospitais que podem ser filantrópicos, educação também pode. O que é filantropia? É fazer o bem para a sociedade. Essas escolas pagam muito menos imposto, bem menos, desde que apliquem isso em bolsas. Mas, de novo, não é qualquer bolsa. Tem que provar necessidade, tem que ganhar de 1 a 3 salários mínimos, aí tem uma série de coisas, mas aquele percentual que ele não paga em imposto, ele tem que pagar em bolsas, em descontos. Entendi. Certo. Bom, então, em resumo, pessoal, não há uma definição legal e do governo que determine que as escolas particulares têm que dar desconto, e isso é uma coisa que tem que ser negociada entre o pai e a escola, caso a caso. Exato. Certo. Bom, aí há uma discussão agora entre... Então, isso a gente está falando da mensalidade, do valor da mensalidade cheia, né? Do valor do pedagógico. Sim. Há uma discussão agora sobre os extras, né? Então, por exemplo, há muita pergunta aqui, estou vendo aqui as perguntas dos nossos leitores. Integral. Meu filho tem o pedagógico e tem os extras. Então, vamos falar de alguns extras. Integral. O integral entra nessa discussão? Ou é a mesma linha? Não tem pergunta fácil de responder. Não. A gente está aqui para fazer pergunta difícil. É assim. Se você entender o integral como alguma coisa extra, e isso depende até da escola e do contrato que foi feito, eu fiz um contrato único para um período enorme que a criança fica na escola. A escola está dizendo que vai prestar aquele serviço, eu estou pagando por aquele serviço e não tem necessariamente que ter desconto. No entanto, muitas escolas têm o período regular e aí oferecem para quem quer a mais, e num outro contrato, o integral. Ou teatro, ou treino de algum esporte. Balé, dança, esporte, etc. Aí, nesse caso, é um complemento. É um outro contrato. Não sou advogado, mas precisaria ver cada contrato para ver o que ele diz, mas
Em princípio, como média geral, esse contrato poderia ser suspenso ao longo da vigência aqui da pandemia. Por quê? Qual é a lógica disso? Lembra, eu falei na questão anterior. Eu não vou diminuir a mensalidade porque eu vou oferecer esse serviço. Você vai entregar aquele conteúdo do ano no Exato. segundo semestre. Exato. Agora, eu estou dando aula de balé. Eu vou dar 3 aulas de balé depois para compensar a aula que eu não tive? Como é que eu vou fazer essa compensação? É uma coisa um pouco mais difícil de fazer. Aliás, vamos falar em outro item: alimentação. Isso, alimentação. Eu vou conseguir alimentar eu vou dar 2 almoços então depois, porque agora eu estou economizando. Então, nesse sentido, é possível e deve haver um desconto, não necessariamente um zero. Por quê? A escola continua pagando o funcionário, mesmo que ele não esteja fazendo a comida. Então, tem algumas nuances nessa história que depende de uma conversa entre escola e família. Então, né, mas nesses extras há uma negociação mais cabível. Tem que haver. Tem que ter uma flexibilização. E deve haver um desconto, sim. A questão é o volume do desconto. E pode ser grande. Então, leitores, no extra, sim, cabe um desconto, cabe uma negociação e vale insistir nessa negociação do extra, do integral, do balé, da alimentação e etc. Mesma coisa para o transporte escolar? Transporte escolar normalmente não é algo da escola. É terceirizado em geral, né? É terceirizado. É a mesma ideia. Agora, eu tenho várias escolas em que eu já soube que as famílias estão se unindo e pagando um valor ínfimo, não um valor normal, porque o coitado do motorista vive disso e vai perder 100% da renda, não dá. Então, por filantropia das famílias, vamos dizer assim, até estão pagando alguma coisa para que ele possa sobreviver. Mas, em tese, ele cessou o serviço, eu não tenho que pagar para ele. Certo. Deixa eu só, pessoal, aqui, tirando dúvidas. Tá fácil, né? Não para de rolar esse negócio. Não, você viu muita gente acompanhando. Deixa eu só aqui. Muita gente pipocando aqui dúvidas. Bom, então a gente falou da anuidade, falamos dos descontos, dos custos. Vamos falar um pouquinho das férias, que tem muita gente com dúvidas sobre as férias. Nós também. Vocês também. Ontem a ABEPAR fez uma reunião, né, para falar sobre a questão das férias. Tem muita gente que falou assim, nossa, minha escola botou de férias, outro falou, a minha escola não colocou de férias, ou vai colocar, a escola pode colocar de férias a hora que quer, ou não pode, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente conversou um pouquinho ontem, né, para preparar essa entrevista, então queria que você explicasse para todo mundo a questão do sindicato, né, do CES, que orientou uma parte das escolas a primeiro colocar aquela primeira fase de férias e essa segunda. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou até começar um pouco antes. Tá. Existe em São Paulo, é um pouco diferente em outros estados. Em São Paulo, a convenção coletiva de professores com escolas diz que nós temos 30 dias de férias em julho, ponto. E o resto do tempo, lá ao fim do ano, já chama de recesso, mas é 30 dias em julho, acabou. Então, quem é daqui de São Paulo está acostumado com isso. Julho é o mês inteiro de férias, não tem conversa. Na pandemia, novas regras apareceram, seja pelo Conselho Nacional de Educação, seja pelo Conselho Estadual de Educação aqui em São Paulo. Ambos os casos dizendo que é flexível. É flexível o número de horas, é flexível a questão das férias, é flexível a questão da aula virtual. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia também nesse sentido de ninguém saber onde é que faz. Ok. Nunca teve uma situação como essa. Nesse sentido, então, férias, agora, durante esse período, é permitido fazer em qualquer momento, o momento que achar melhor. O Estado, aqui em São Paulo, de novo, o Estado começou com férias em abril, mas já estava previsto fazer férias em abril. Por causa da mudança do calendário do ano passado. Qual foi a vantagem que eles tiveram? Durante o período de férias, eles tiveram tempo para se organizar,
para, na volta às aulas, ter alguma coisa a oferecer para as crianças, que, no caso, é a questão da aula virtual, é de material que manda entregar em casa, alguma coisa nesse sentido. Ok. Volta, aí chega na questão do CIESP que você estava falando. O sindicato das escolas recomendou, olha, a maioria das escolas, pelo menos muitas escolas, não tem condição de fazer agora aula virtual. Quando saiu, não tinha condições de entrar em EAD da noite para o dia. Exato. Então, o CIESP não estava errado, a ideia dele era essa. Olha, então vamos dar férias agora, durante o mês de abril, enquanto isso vocês se organizam. Contrata alguma empresa, faz sociedade, não sei com o quê, para, na volta, poder começar as aulas. Qual é o maior problema nisso tudo? Ninguém sabe até quando nós vamos ficar assim. Alguns falavam em maio, hoje já estão falando em junho, mas já ouvi até agosto. E aí? Como é que eu faço? Então, eu vou dar aula virtual agora? Vou dar 4 meses de férias? O que eu vou fazer? Então, está todo mundo procurando soluções, né? Certo. Então, a gente teve algumas escolas, então, um grupo de escolas, então, para todo mundo tentar situar a sua escola está em que grupo, né? Então, um grupo de escolas entrou de férias em 1º de abril e fica até 1º de maio. Isso. Então, é como se eles tivessem adiantado o mês de julho para esse período. Exato. Então, 1º de abril, 1º de maio. Então, uma parte das escolas particulares ficaram de férias agora. E tem uma parte das escolas particulares que engataram na EAD, né? Se organizaram aí, começaram uma EAD e não entraram de férias e estão discutindo se esperam e entram julho ou se entram de férias neste período entre julho entre abril e julho. Certo? Certo. Primeiro, eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, existe uma diferença da escola pública para a privada. A escola pública é necessariamente uma rede. A rede das escolas do município, a rede das escolas do estado. A escola particular é uma escola. Portanto, a lei que é colocada agora, você escolhe a hora das férias. O estado escolheu um horário para todas as escolas dela. A escola particular, cada uma pode escolher o seu horário. Não tem uma coisa definindo, escola particular tem que ser assim. Você falou que a gente fez ontem uma reunião para ter orientação. Orientação. Cada uma pode escolher as férias se quiser. E essas férias, as escolas particulares podem, elas precisam comunicar à Secretaria de Educação de que vão dar férias? Sim. Não, o que elas precisam comunicar formalizar. Nem só a questão das férias, é tudo. Formalizar. Eu estou dando todo o planejamento, e o planejamento estava registrado na Secretaria de Educação. Eu estou dando aula virtual, eu tenho que dizer, olha, como é que funciona aqui? Quantas horas eu estou tendo de aula virtual? Quanto isso vai valer na carga horária? Aí tem uma série de documentações e questões com a Secretaria de Educação. Tá. Certo. E, por exemplo, as escolas particulares, que é outra dúvida que as pessoas estão com dúvidas. A minha escola particular, ela pode dar férias agora e depois entrar de férias de novo. Quanto tempo de férias ela pode dar? Ela pode dar 60 dias de férias? Em princípio, não. Neste momento, eu nem sei dizer se, de repente, não deixam, dependendo da situação. Por causa da situação de pandemia, tem tudo muito Normalmente, não. O que muitos estão fazendo é dividir os 30 dias em 2 partes, em 2 metades, em 2 momentos distintos. Então, agora em maio, eu vou dar 10 dias e 20 dias para quando eu puder. Pode ser julho, pode ser setembro. Tem gente pensando em outubro já. Posso dar 10 dias agora e 20 dias depois, também depende. Eu posso fazer também esse jogo. Então, veja, no total, a ideia é 30. Mas esses 30 podem ser espaçados. Tá, ok. Acho que então ficou claro sobre as férias. E a gente tem visto, então, que há um movimento, pela reunião de ontem, a gente vê que há um movimento o quê? Que tendência você vê agora? As férias, a maioria das escolas privadas tende ao quê? A manter as férias de julho, a antecipar. O que vocês estão vendo? Olha, bom, primeiro, nós representamos 23 escolas, 25 escolas. Então, nós estamos falando das escolas conhecidas aqui de São Paulo, mas são algumas escolas, né? Mas que acabam ditando um pouco a tendência e muitas acabam seguindo, né? Sim, sim.
Mas com isso, nas nossas escolas, 100% delas conseguiu trabalhar desde o começo com alguma coisa da aula virtual. Muitas delas com sucesso, quer dizer, os pais estão gostando, as crianças estão gostando, os professores estão se adaptando. Por que parar em abril? Eu não tinha motivo para parar em abril. Eu estou fazendo bem. Partindo desse princípio, na medida do possível, e aí vale para todas as escolas, na medida do possível, eu vou tentar manter as férias em julho. Uhum. Muitas, a grande maioria, não vai conseguir isso, porque o aluno vai cansar do EAD, vai ter. Então, para isso, eu dou um pedaço das férias agora, ou até todas as férias agora. Existe uma dificuldade que a maioria das escolas está enxergando. Se eu der 30 dias agora, de maio ou de junho, que seja, até dezembro sem férias, Pesado os para as alunos vão crianças. cansar, os professores vão cansar, vai estar todo mundo estressado mais do que agora, né? Então, veja, não é simples. A gente está tentando resolver da melhor maneira possível. A melhor maneira seria manter como está. Mas a gente sabe que a maioria não vai conseguir fazer isso. Certo. Ok. Bom, outra discussão muito grande agora é pela EAD, né? Acho que é importante a gente, na matéria, pessoal, quem acompanhou a live da Secretaria de Estado, que a gente conversou já, a gente na matéria explicou que existe uma diferença entre EAD, que é uma técnica de ensino reconhecida, que tem uma série de técnicas para isso, que você tem mentorias, tem uma série de, né? É uma coisa EAD, e outra coisa é o que a gente está vivendo nesse momento. A gente fica chamando de EAD porque é força de hábito, mas, sim, na verdade, EAD é uma técnica reconhecida e ensino remoto, ou ensino à distância, ou ensino mediado por tecnologia é outra coisa. Então, na verdade, a gente devia estar usando o termo certo, né, que é ensino remoto, né, e tal, mas a gente fica falando EAD. Mas, na prática, lá na matéria, depois corre lá, gente, o pessoal aí de São Paulo, do nosso time aí vai deixar o link, para entender que existe diferença nisso. Então, o que a gente tem hoje, na verdade, é ensino remoto, né, ensino mediado por tecnologia. Só que os pais, a gente vê aqui nos comentários, reclamam muito desse EAD, porque a gente tem vários níveis. A gente tem desde escolas que conseguiram realmente oferecer um ensino remoto com mais qualidade e adaptaram, e tem escolas que basicamente estão mandando um link de um vídeo, ou uma tarefa, ou um desenho para pintar. Então, a gente tem os dois extremos, né? E os pais estão realmente sobrecarregados, muita gente perdeu emprego, tem que cuidar da casa, tem que, né, se virar nos 30, então eles estão realmente sentindo muito sobrecarregados e estão infelizes com o EAD. Então, acho que o que a gente sente muito do lado dos pais eu estou pagando a escola, por mais que se entenda que é uma anualidade, tudo, eu estou investindo um valor, né? E eu estou recebendo por e-mail um link. Então, assim, porque a escola, vamos lembrar que a escola não representa só a questão pedagógica, né? A questão, a escola é um suporte para o pai, né? Ela fica com a criança enquanto você trabalha, né? Ela é um suporte na nossa sociedade, né? É um pilar super importante também de suporte para os pais poderem trabalhar e terem suas atividades. No momento que a criança está dentro de casa, né? Às vezes acho que é legal a gente falar isso, porque muitas vezes, quando as pessoas falam, os pais não querem ficar com seus filhos, não é uma questão de não querer ficar com seu filho, né? É uma questão também de operação dentro da casa, né? Não, eu entendo, né? De você ter que cuidar da casa, trabalhar e ainda ter tempo para a criança. Então, os pais estão sobrecarregados e eles reclamam muito da qualidade desse ensino remoto. A gente conversou com a secretaria e a secretaria falou que, enfim, está buscando maneiras de controlar a qualidade desse EAD, mas, enfim, no meio da pane do sistema que a gente vive, não existe ainda um jeito de controlar isso, né? Está nos planos, está ali, vamos tentar, vamos fazer, vamos procurar uma ferramenta, mas, por enquanto, não se controla isso ainda. Então, eu queria falar sobre isso, assim, como controlar essa qualidade e o que os pais que estão recebendo um link por e-mail ou um vídeo, o que ele pode fazer? O que ele pode argumentar com a escola se ele está pagando e está recebendo um papel para desenhar? Isso não é EAD. Como é que fica a situação desse pai? Pois é. De novo, não é uma pergunta fácil de responder, né? Não. Porque existem várias nuances. Essa que você já comentou, algumas estão dando certo, outras não, porque algumas estão dando pouca coisa, outras não. Algumas já tinham algum histórico de
de complementação da aula com a aula virtual e, portanto, ficou mais fácil de resolver. Outras não tinham nada, estão começando do zero. Mas também tem outra diferença. Educação infantil é uma coisa, ensino médio é outra. Assim, vamos entrar primeiro no fundamental e médio, porque o infantil é um outro... Por isso. É um buraco negro. Por isso. Fundamental, mesmo os primeiros anos do fundamental, que a gente chama de fundamental 1, ainda é aquela professora regente, ainda é todo um esquema em que, de repente, pôr o aluno na frente de uma tela por 1, 2, 3 horas é impossível, né? Então, tem algumas outras nuances, algumas outras coisas para se trabalhar. Na questão, então, de fundamental 2, de 6º ano até o ensino médio, o que acontece? No momento, todo mundo está aprendendo. Está sendo tentativa e erro. E isso não é só na escola, é em tudo. Os restaurantes estão aprendendo a fazer delivery, porque não tinha outro jeito de sobreviver. E assim com todo o resto. Então, este momento é exceção para todos. E, portanto, eu tenho que dar uma desculpa para o restaurante se ele mandar comida um pouquinho morna e não... Porque ele não está acostumado a mandar comida por moto. A mesma coisa está acontecendo com a escola. Muitas escolas estão percebendo que tem algo a melhorar e estão investindo nessa melhora. Lembra que eu falei lá na hora das mensalidades que, embora a gente tenha economia de água, luz, algumas coisas, a gente está tendo um investimento muito grande de outro lado? É um pouco por isso que a gente vê que a gente não está previsto, não está prevendo essa situação. Escola de educação básica no mundo, ela não foi feita para ser virtual. Ela é presencial. Não, tanto que na nossa lei isso nem estava incluso, né? A lei permitia em caso de emergência. Médio e... Bom, pois é. E para o fundamental, basicamente, em casos de emergência, né? Exato. Então, e por que isso está assim? Porque está na hora. Nós temos que aprender. Tem escola que está começando a acertar e que está melhorando? Tem. Tem escola que não está? Tem. Tem que conversar. Hoje, qualquer que seja a questão, qualquer que seja o problema, é com conversa que a gente vai resolver. Porque, infelizmente, nós também estamos perdidos, não são só vocês, né? A gente está aprendendo a fazer. Nós temos escolas que já tinham um trabalho muito forte nisso, que já tinham parcerias com empresas que trabalhavam só com isso. Ótimo, para elas, apesar de ter algumas coisas a acertar, está conseguindo fazer. Outras estão começando do zero. Então, se começou só com um linkzinho e tudo mais, pelo menos vamos dizer, desculpa, mas você vai melhorar, né? Até que chegue uma hora que melhora de fato. Mas você acha que os pais podem pressionar, eles podem se reunir? O que os pais podem fazer nesse momento? Que tipo de ferramenta o pai tem para pressionar nesse momento? Eu só não chamaria de pressionar. A ideia não é pressão, é diálogo. Não, mas negociar. Isso, pois é. É diálogo. Nós precisamos dialogar. Nós precisamos estar prontos para entender o lado do outro. A escola tem que entender o lado do pai, nessa dificuldade toda que ele tem. Ele já está louco porque o filho está em casa o tempo todo junto com ele. Eu tenho alguns casos assim, eu já sou vô, então para mim é diferente um pouco, mas eu tenho alguns casos que eu conheço de pai que não aguenta mais ficar em casa, porque o filho o dia inteiro querendo brincar e ele não... Tá bom, a escola tem que entender essa situação, tem que entender essa questão. A família tem que entender a situação da escola. Juntos nós vamos construir alguma coisa melhor. Juntos nós fazemos a educação da criança já no dia a dia, já na época normal. Agora, mais do que nunca, depende de conversa. Essa conversa tem várias maneiras possíveis. Tem escolas que estão até com medo de atender o pai porque só vem reclamação. Então, inclusive, uma reclamação dos pais, que muitas pessoas aqui comentam que não conseguem falar nas escolas. E a SEDUC falou que é obrigação das escolas atender. Sim, veja. O que eu senti? Eu tive alguma dificuldade com algumas escolas, porque fecharam a escola neste momento. Ela está fechada, não tem nem gente de limpeza lá. São aquelas escolas que estão em férias agora.
O diretor, o coordenador, eles estão em casa, fazendo home office. Então, às vezes, eu não consigo achar por isso. E tem que insistir? Tem. Vai no site, acha e-mail, manda e-mail, tentar um jeito de se comunicar. A escola está falhando um pouco, sim, quando não deixa um canal de comunicação. Porque isso é importante neste momento. Mas a gente tem como descobrir alguma coisa. Certo. Bom, vamos explicar então agora, vamos falar um pouco de educação infantil, porque acho que essa nota fala um pouco também sobre a questão da educação infantil também, né? E explicar do que é essa coisa de planilha, que a escola tem que mostrar uma planilha. Gente, que coisa confusa, né? Que é a nota que saiu, então depois, leitores, vai estar lá para todo mundo, ó, vou mostrar aqui, ó, mas saiu ontem essa nota, ó, 15 de abril de 2020. Oi, deixa eu botar aqui para a câmera, ó. Saiu aqui 15... Oi, Priscila. 15 de abril de 2020, saiu essa nota, a gente vai postar a matéria lá para todo mundo poder conferir, mas é uma nota que reúne PROCONs do Brasil, né, é uma nota de diversas organizações, né, Associação Nacional do Ministério Público, Comissão das Defensorias Públicas, Defesa do consumidor. Todos, então, órgãos em geral de representação do consumidor soltaram ontem uma nota explicando e falando sobre as questões relacionadas à educação e o consumidor, porque isso tem gerado um volume, né? A gente tem conversado com o PROCON, que também estamos agendando, o pessoal fique de olho, uma entrevista ao vivo com o PROCON para nos orientar nesse momento também, né? De como é que se eu e a escola não estamos conseguindo mais nos entender, como é que isso funciona e quais são os meus direitos, e aí o PROCON vai nos ajudar nisso. Mas aí saiu essa nota, exatamente, a gente queria explicar um pouquinho, porque realmente gerou muita dúvida. Então, sim, vamos conversar? Então, assim, o primeiro item que eles trabalham aqui é a questão da educação infantil, né? Então, em resumo, o que essa nota traz, Roberto? O resumo que é difícil. Na verdade, assim, é uma nota... Primeiro, falar um pouquinho. É uma continuação de conversa. Uhum. Se você pegar qualquer entrevista do Fernando Capês, que é o diretor do PROCON daqui de São Paulo, se você pegar uma nota de fim de março, 20 e pouco de março, do Senacom, que é o Serviço de Proteção ao Consumidor, ligado ao Ministério da Economia lá em Brasília, nível nacional, todos falavam sempre aquilo que eu falei até agora. A anuidade é devida, a escola tem que se comprometer a entregar todo o serviço que foi contratado, já as atividades extras pode-se pensar, isso tudo sempre foi falado. Continua sendo falado isso nessa nota agora, mas com alguns itens acessórios a mais, com algumas maneiras de você conseguir explicitar isso um pouco melhor. Existe, do ponto de vista legal, eu tinha falado logo no início, sempre, não é agora, a lei diz que para aumentar as anuidades a cada ano, a escola tem que avisar 45 dias antes da matrícula quanto vai cobrar o ano seguinte. E não é só o quanto vai cobrar, tem uma planilha que fica lá fixada, que vai dizer, ó, é nisso que eu estou gastando. Essa planilha tem até um modelo, é uma coisa muito simples. Se for algum contador lá, não vai conseguir fazer muita coisa, mas está lá, para todo mundo ver. Essa mesma planilha é o que agora, nessa documentação de ontem, nessa orientação dos PROCONs de ontem, eles dizem que tem que estar lá, de novo. Em que sentido? Mostra que você não está economizando. Para a escola, isso é muito fácil, é aquilo que eu já te falei. Vai aparecer uns 4%, 5% de desconto, porque, na verdade, a maioria não teve grande diferença de pagamento. Aliás, eu conheço umas 2 ou 3 escolas que deram um percentual de 3% uma, 4% outra, que é o que eles, de fato, estão economizando, né? Mas a nota diz aqui que as instituições de ensino deverão negociar uma compensação futura em decorrência das suspensões das atividades ou, né, cumprir o dever de informação e encaminhar aos alunos a planilha de custos. Então, as escolas têm que mandar essa planilha para os pais? Pois é. Primeiro, isso aí não é lei, né? Isso aí é uma orientação. É uma orientação. E se é uma orientação, elas cumprem se elas querem?
As escolas cumprem... Não, os pais têm que ter acesso a essa planilha. Já tinham que ter antes. Então, então, Roberto, desculpa te interromper, mas só para eu entender. Se é uma orientação, a escola não precisa cumprir? Em tese, não. Agora, veja, nós estamos falando de PROCONs. Eu não cumpro, eu corro risco do PROCON estar acionando depois. Não é lei, mas é uma forcinha grande, né? Tá bom, entendi. Mas, então, é isso. Veja, é ou, e ou. Então, mostrar a planilha é uma das possibilidades, até porque eu não estou conseguindo fazer as outras, mas tem 4 ou 5 possibilidades para cada segmento aí, né? Então, é por isso que eu fiquei muito na dúvida, porque assim, se a escola mandar esta planilha para os pais e esclarecer os custos, ele não precisa negociar uma compensação futura? O PROCON que tem que responder isso, não sou eu, mas pelo que você está lendo, é exatamente isso, veja. Eu estou lendo o que está aqui, assim, as instituições de ensino deverão negociar uma compensação futura e ou cumprir o dever de informação, que seria mandar esta planilha, né, de planejamento de custos dos anos correntes e esclarecer sobre uma eventual diminuição nos valores referentes à prestação dos serviços educacionais, que seria a redução de mensalidades, né, decorrente da suspensão das aulas presenciais, aplicando-se desde já o respectivo desconto, considerando peculiaridades intrínsecas à educação infantil, né, eu estou no item de educação infantil, tá, acho que eu não sei se eu tinha dito. Sim. Né? Então, aliás, a gente está falando aqui desse item da medida do PROCON de educação infantil. Então, assim, no caso da educação infantil, como está falando negocia uma compensação futura ou manda a planilha e explica? É isso que eu fiquei na dúvida. Veja, de novo, nós temos que falar do bom senso. Eu não vou falar exatamente do que está escrito aí. Isso é coisa para advogado ficar tergiversando aí à vontade, né? O bom senso diz o quê? Se a escola está deixando de cumprir uma parte do que foi acordado, tem que rever o preço por conta disso. Se o que ela não está oferecendo agora, ela vai oferecer e se compromete a oferecer depois, no fundo, não mudou nada e continua o contrato valendo. O contrato não diz quantos % do programa eu tenho que dar mês a mês. Diz que eu tenho que dar o programa. Então, mas no caso da educação infantil, como as escolas da ABEPAR estão lidando? O que vocês estão fazendo? Porque a educação infantil não consegue ter EAD. Como é que vocês vão compensar essa questão da EAD? Vamos lá. Primeiro, EAD não é um termo que a gente gosta de usar, você mesmo já falou. Ensino remoto. No caso da educação infantil é pior ainda, porque em alguns casos que estão dando certo, as escolas estão trabalhando virtualmente, ou seja, à distância, mas não é nem pela internet. Aquele material que a gente leva para a escola todo ano na educação infantil, papel colorido, massinha, não sei do que, isso foi distribuído para os alunos. Os alunos receberam em casa a parte que lhes cabe daquele material e a orientação é de como, com uma apostila, com tudo mais, para fazer como é que eles vão trabalhar com isso. E eles estão trabalhando com material, não é numa tela, o que já ajuda muito. Então, é uma hipótese? Está conseguindo isso? Está. Sempre, em toda a educação, mas principalmente na educação infantil, há um grande prejuízo, que é a sociabilização. As crianças estão no momento de estarem juntas e aprenderem a viver em sociedade, aprenderem a viver juntas. E isso a gente não consegue fazer à distância, né? Então, tem esse prejuízo. E como é que as escolas particulares estão planejando compensar essa falha e tudo que vai... esse prejuízo que as crianças da educação infantil estão tendo nesse momento, principalmente quem está no G5 ou quem está na primeira série também, né? Que na verdade a gente sabe que era o último ano da educação infantil, enfim, virou o primeiro ano do fundamental por uma questão política há muitos anos atrás. Mas, enfim, como é que vai compensar essa questão da educação infantil depois, quando acabar tudo isso? Como você compensa os pais por esse horário? Porque, na prática, eles não estão tendo... Tem algumas atividades, mas, mesmo assim, a gente sabe que é pouco,
né? E como é que vai correr com esse conteúdo com a educação infantil? Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Até quando nós vamos ficar assim? Ninguém sabe. Então, também não sei como é que eu vou resolver. Percebe? Se nós, agora, em fim de maio, começa a distender a quarentena e, de repente, em junho ou em julho pode abrir escola, eu vou conseguir recuperar boa parte do que está perdido sem nenhum grande problema. Não, isso vai para agosto, eu já tenho que começar a pensar. Pode ser que eu não consiga tudo. E, nesse ponto, duas questões interessantes que já foram definidas pelo Conselho Nacional e pelo Conselho Estadual aqui em São Paulo. Os 200 dias letivos podem não acontecer, podem ficar em 180, desde que as mesmas 800 horas ao sejam... ano. Ou seja, eu posso concentrar um pouquinho esse meu trabalho para que dê conta desse período, dessa parada pela pandemia. A segunda questão aconteceu uma vez que eu lembro aqui em São Paulo, década de 90, nas escolas públicas. Houve uma greve de professores de quase 4 meses. O ano letivo não terminou em dezembro, terminou em fevereiro. Eu era aluna e estava lá. Ah, tá vendo? Você é novinha mesmo, hein? Opa, obrigada. Eu era aluna do setor público e vivi esta greve. Pois é. Então, você sabe como é que foi, vai até fevereiro. É uma outra hipótese. Vão fazer isso? Não sabemos. Até quando vai? É a partir disso que a gente consegue ter uma solução um pouquinho melhor. Mas vocês estão discutindo cenários, por exemplo, de Sim. repor aula sábado, ponte de feriado, aumentar a carga horária dia? Sim. São todas possibilidades? São possibilidades. De novo, assim como... E os pais não teriam que pagar... isso vai acarretar algum custo extra para os pais? Não. Não. A não ser que tenha um desconto agora. Se agora eu vou dar o desconto, eu vou ter que cobrar depois. Eu não estou fazendo agora. Você pede desconto, você tem... A lei fala lá de dar desconto, depois você tem que pagar o extra que eu estou fazendo, porque você não pagou antes. Tá. Quando você está pagando agora, você já está pagando pelo que eu vou fazer a mais depois. Entendi. Algumas perguntas que apareceram aqui também. É possível trancar a matrícula como a gente tranca a matrícula da faculdade na escola particular? Se eu tirar meu filho qualquer agora... escola, particular ou não, eu não posso trancar. Falando no aspecto legal, não posso trancar. Falando no aspecto prático, ensino fundamental para cima, dá complicação legal, inclusive. O pai pode ser preso se a criança não estiver matriculada em alguma escola. Sim. Na educação infantil, até existe uma lei para isso, mas eu nunca vi ser cumprida no caso da educação infantil, até porque o Estado não tem vaga para todas as crianças, né? Mas, então, do ponto de vista legal, não pode. Do ponto de vista prático, na educação infantil, em alguns casos, se consegue fazer. Tá. Pela LDB, a gente sabe que é de 4 a 17 anos, mínimo, a partir dos 4 anos é obrigatório, as crianças são obrigadas a estar matriculadas no ensino público ou no ensino privado, né? Exato. Os pais são responsáveis. A LDB não dá nenhuma sanção, então tem uma lei complementar para dizer isso. A lei complementar que foi para o ensino fundamental, depois foi feita uma outra para a educação infantil. A do fundamental está em prática e dá prisão, a do infantil mais ou menos. Certo. Então, não é possível trancar. Se eu optar por... isso, a gente viu várias pessoas falando isso. Olha, não vou conseguir pagar, perdi o emprego, não vou conseguir pagar mais, e a escola não vai negociar. Então, eu vou ter que tirar meu filho da escola privada e eu vou para a escola pública. Só que a escola pública está fechada, eu não consigo matricular agora. Se eu tirar o meu filho neste semestre da escola privada... no próximo semestre, enfim, no próximo ano, quando ele volta, ou se eu quiser voltar para a escola privada, ele volta no mesmo ano que eu tirei? Não. Ele perde esse ano? Como esse ano começou pouco, ele perde esse ano? Ele volta no ano passado? Qual que é Todas as regras que existem, das regras educacionais, as leis educacionais, todas elas são muito claras numa questão. O que importa é o aluno. Eu tenho lei para professor? Tenho,
porque o professor tem que servir ao aluno. Eu tenho lei para a escola? Tenho, porque a escola tem que servir ao aluno. O aluno é o centro da coisa, o aluno é o interesse da coisa. O aluno é o que não pode ser prejudicado. Então, nessa questão, eu mudo de uma escola agora, quero voltar depois. Uma questão é se tem vaga, se não tem. Eu não posso dizer que obrigatoriamente ele vai conseguir voltar. Mas ele não vai regredir de ano de maneira nenhuma. Se ele foi aprovado lá na escola pública, ele tem direito de, em qualquer escola, entrar na série seguinte. Tá. Sobre multas, tem várias pessoas aqui, vou fazer as perguntas de multa, pessoal. Vou cancelar a escola que meu filho tá, vou para outra escola privada ou vou para o setor público. Questão do contrato, multa, porque alguns contratos de escola têm multa se você sair antes de um período. Há alguma recomendação da Abbepar, vocês estão considerando essa questão da crise e de perdoar multas ou fica a cargo de cada escola, é flexível? São multas e multas. A multa, assim, eu vou mudar de escola, 90% das escolas, no contrato, não fala de multa para sair, nem pode normalmente falar. Eles vão falar que hoje, dia 16 de abril, você está pedindo para sair, o mês inteiro você paga. Se você entender como isso como multa, é o que tem, mas é aí. Se eu pedisse no dia 1º de abril, eu pagaria também até abril. Até dia 20, 21, porque normalmente 10 dias antes que você tem que avisar. Então, dentro desse período, eu vou pagar o mês cheio. Ponto. Eu não tenho multa. Coisa diferente é quando eu estou atrasando a mensalidade e vou pagar depois lá na frente. Aí é possível ter multa e aí depende de conversa. Porque volta, o começo da pergunta aí que você estava lendo, porque eu perdi emprego, porque... São questões distintas. Ele perdeu o emprego, ele não está pagando, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Para a escola, vamos pensar com a cabeça da escola agora. A escola vai perder o aluno por causa de 2 meses, quando ele podia estar por mais 8 anos com a gente? Não, até para a escola não tem lógica simplesmente endurecer nesse momento. Mas é conversa, depende de conversa. Negociar caso a caso. Certo. Inadimplência. Vocês estão esperando com essa crise muita inadimplência esse ano? Estão planejando alguma negociação com o governo, algum projeto para ajudar as escolas nesse sentido ou não? Estamos. Mas assim, nós estamos... O Ministério da Economia está fazendo um levantamento em todos os setores, então não é exclusividade da educação, para ver quais são as necessidades que cada setor tem para sofrer menos com a crise. A educação é um dos setores e tem algumas coisas que o governo poderia fazer, principalmente redução de custos. Isso chama-se home office. Gente, pode passar. Filho, não precisa passar abaixado. Filho, levanta. Eu estou vendo do mesmo jeito. Ele está tentando passar, gente. Isso é home office, gente. Aí o pai tentando resgatar, falando, sai da entrevista da mamãe. Gente, desculpa, home office materno. É assim. Assim mesmo, voltando. Então, a gente está falando da inadimplência, que o Ministério da Economia está chamando cada setor. Então, e um dos itens que a gente está tentando ver se é possível é reduzir alguns impostos altos para a gente e, em troca disso, oferecer redução na mensalidade. Porque aí compensa a balança entre receita e despesa. Então o governo entraria, desculpa, não entendi, alguma redução de impostos, alguma... Isso. Entendi, então... Mas veja, eu estou falando isso para dizer que existe. Está muito longe de acontecer alguma coisa assim. Né? Mas para ver que a ideia é a balança se equilibrar entre receita e despesa.
Não, mas é importante para os pais, para a gente é importante saber que há um sinal de que se houver uma negociação com o governo e tiver enfim, alguma sinalização de lá de que eles entrem com uma questão de redução de impostos, por exemplo, pode vir uma redução dessas mensalidades para os pais, algum desconto para os pais. Então é importante para a gente saber que há essa possibilidade. Eu vou insistir numa questão, Priscila. A escola tem todo o interesse em manter os alunos. Tem interesse até em conseguir novos alunos. Então, não tem por que ficar brigando com todo mundo. Eles vão procurar fazer juntos alguma coisa, desde que seja possível. E é isso, então, que eu falo do diálogo. É o diálogo que vai resolver 90% dos nossos problemas hoje. Seja na escola, seja no clube, seja no aluguel, seja no restaurante, seja no que for. Nós estamos perdidos em tudo, não é só na escola. Certo. Tem gente aqui levantando, mas teve as medidas de prorrogação do DAS, teve as medidas de suspensão dos salários e da redução dos salários, mas isso eu acho até que legal a gente levantar, que os professores continuam trabalhando e a suspensão de salários e redução de salários funciona para quem diminuiu a carga horária dos funcionários ou para quem suspendeu o trabalho do funcionário. Se o funcionário continua trabalhando, não há benefício, não é isso? É isso. Dos professores, 100% deles não está com redução de carga horária. Dos funcionários, muito poucos têm, eu tenho noção de muito poucos. O que está se pretendendo fazer até agora, dá férias para um grupo enquanto o outro grupo trabalha, daí inverte, daí faz mas não estão trabalhando ainda, a não ser pouquíssimos casos, com os funcionários. Mas, assim, equipe de limpeza, equipe de cantina, essas coisas, dá para suspender e reduzir? Dá para reduzir. Eu não posso ficar 3 meses com a escola parada, acumulando pó, porque depois vai ser difícil, né? Então, eu tenho algumas coisas, uma manutenção eu tenho que fazer. Então, nesse sentido, eu tenho muito pouca gente para pôr nessa lei das medidas trabalhistas. Tá. As outras medidas de impostos que tem, eles não estão reduzindo. Eles estão dizendo, você não paga agora, paga depois. Tá. Eu já falei que a gente pode fazer isso aqui. Você não vai pagar agora, vai ter que pagar depois. O que nós estamos dizendo? Você paga agora e fica normal para o resto. Entendi. Outra dúvida que apareceu bastante aqui, que eu acho que é legal a gente falar. Como é que é feito o cálculo entre quantas horas de EAD, por exemplo? A gente sabe que as crianças não têm a mesma quantidade de horas, né? Por exemplo, meu filho, né, que passou aqui deitado, fica em integral. Então, ele fica aqui 8 horas, mas ele está tendo aqui 2, 3 horas ao dia de EAD. Como é que é o cálculo? Porque a gente sabe que são as 800 horas que teve a medida, né, que reduziu, não reduziu, na verdade, né, 200 dias letivos, ou só dispensou os dias letivos e manteve as 800 horas mínimas de aula, que em São Paulo é legal a gente lembrar que em São Paulo já cumpre muito mais que as 800 horas, né, o estado de São Paulo, em geral, as escolas cumprem de 1.000 a 1.200 horas letivas por ano. E então, como é que é o cálculo que vocês estão fazendo? Existe um cálculo que é oficial? A Secretaria de Educação fez um cálculo oficial? Como é que a gente sabe? Eu recebi um desenho, um material, algum material para fazer, ele ficou 1 hora fazendo. Claro que também tem o tempo de cada criança. Então, tem criança que fica 1 hora, tem criança que fica 2. Como é que calcula quantas horas de ensino remoto vale por dia letivo? Como é que vai fazer esse cálculo depois? Boa pergunta, que não tem resposta ainda. Assim, nem a Secretaria de Educação, nem a Secretaria, as delegacias de ensino, nem as escolas, nem para a rede pública, nem para a rede particular, tem isso muito claro ainda. A única clareza que nós temos, isso tudo tem que estar documentado. Eu tenho que provar que isso foi feito. Porque se eu não provar que foi feito, eu digo que fiz aula virtual e não fiz. Então, havendo a documentação, eu gravo a aula que eu estou falando, eu gravo no seu... Havendo a documentação, isso vai valer horas aula. Quantas horas? Ainda não se sabe. Não. E pode ser que seja 2, 3 horas por dia e, portanto, vai sobrar hora para pôr depois mais lá na frente.
É Certo. possível, mas ainda está sendo negociado e discutido, não é nem negociado, está sendo discutido entre todas as partes, porque ninguém tem muito claro ainda como é que pode ser. Mas é importante a gente lembrar, né? Isso a gente já foi falado nas outras lives, nas matérias. Já foi esclarecido também pelo, acho que foi o Conselho Nacional de Educação, que EAD vale sim como dia letivo e essas horas vão ser consideradas nessa conta dos 800 horas mínimas, certo? Durante a pandemia, sim. Durante a pandemia, certo. Eu acho que outro ponto que eu acho que é legal a gente falar é a volta às aulas. A volta às aulas vai acontecer em algum momento, certo? E essa volta às aulas... Espero que sim. A gente espera. E nessa volta às aulas, ela é crucial para toda a recuperação. E as mães estão muito preocupadas com a questão do conteúdo, porque acho que aqui a gente vai dividir a pergunta em duas coisas. O pai em casa com o filho, a gente não é professor do filho, né? Então, como o pai pode se posicionar nesse momento, a gente não é professor nem monitor, então eu não consigo ensinar meu filho. Hoje eu estava fazendo prova, passei a manhã fazendo prova com meu filho. Então, a gente não é professor nem monitor, né? Então, qual é o posicionamento que o pai pode ter nesse momento? E na volta às aulas, como é que vai ficar a questão do reforço? Porque as escolas vão ter que retomar todo esse conteúdo, né? E as crianças vão chegar em níveis completamente distintos, né? Não vai ter um, nem dois, nem três, vai ter, numa sala pode ter 20 níveis diferentes. Como é que vai ser lidar com isso na volta às aulas para tranquilizar os pais também desse conteúdo que eles não vão perder? Sugestão do Roberto. Primeiro dia de aula é festa. Né? Quer dizer, a gente tem que tirar um pouco essa preocupação. Que o pai se preocupe, que os pais se preocupem, perfeito. Nós não podemos passar essa preocupação para as crianças. Porque elas não têm que estar preocupadas com isso, nós é que temos. Uhum. As crianças têm que ter toda a tranquilidade de chegar lá, oba, voltou a aula, olha que bom. Oba, vou me encontrar com os meus amigos, olha que bom. Então, isso é uma parte importante. O resto a gente resolve. Então, vão ser 20 níveis diferentes, mas muitos vão estar um muito perto do outro. Então, vai ter que existir um equilíbrio de situações a partir de reforço escolar, a partir de alguma coisa diferente. Isso, no dia a dia, de aula regular, de um período normal, já costuma ser feito. Se você pegar início de ano, todos os alunos que migraram de uma escola para outra sentem um pouco essa diferença. Porque, por melhor que seja anterior, não é uma questão de ser melhor ou pior. É outro nível, é outra coisa, é outra maneira. Então, eles vão sentir isso e os professores estão acostumados a pegar esse aluno e vamos junto até chegar junto de todos os outros. Então, não vejo problema, vejo muito trabalho. Mas vai ter que ter aula de reforço, por exemplo. Pode ser aula de reforço, pode ser alguns exercícios que faça diferente, pode ser uma conversa professor individualmente, pode ser uma porção. Existem várias soluções pedagógicas para isso. E aí, cada escola, cada caso, tem que ver como é que fica melhor. Tá certo. Gente, tem muita pergunta entrando ainda. Mas, enfim, a gente vai tentar trazer depois tudo isso que a gente discutiu, vai virar uma matéria, e aí com perguntas e respostas para a gente tirar dúvidas. Eu acho que eu vou trazer só mais uma última aqui que a Monique trouxe, que é bem legal, que é sobre curso de férias. Com a questão de julho, que a gente não sabe nem se vai ter férias direito, né? A gente sabe aí que tem escolas que vão preservar pelo menos 15 dias das férias de julho, algumas vão manter 30. Acho que eu vou trazer as últimas duas perguntas que estão trazendo aqui, que é curso de férias, você acha que as escolas vão cobrar esse curso? Vai ter curso de férias em julho? Não vai ter? Há expectativa aí de uma cobrança? Porque sempre também foi uma fonte de renda, de negócio para as escolas também, né? A gente sabe que o curso de férias de julho tem a questão das férias, mas muitos pais deixam no curso de férias de julho. Eu sou uma que deixa, porque eu trabalho em julho, e aí a gente deixa as crianças no curso de férias. Como é que fica essa questão para as escolas? Vai cobrar, não vai cobrar, já que julho deve ter aula ou não deve ter aula? Então, como fica o curso de férias? Não muda muito daquilo que nós falamos dos horários, das atividades extras, né? Uhum. Eu vou dar o curso de férias? Não, porque eu estou em quarentena durante as férias. Ou não, porque... Então, não tem como cobrar.
Não, olha, as férias vão ser em agosto, porque a aula começou em julho. Tá bom, então você vai querer o curso de férias? Pague e vá. Percebe que, de novo, depende de cada caso. Em princípio, a maioria das escolas acredita que não vai ter curso de férias e, portanto, não vai ter como cobrar. E a cobrança é sempre à parte, não existe uma cobrança dentro da anuidade de um curso de férias. Certo. E um outro ponto que as pessoas falam muito é assim, e se, hipótese, não, vocês não chegaram a discutir isso, e se realmente fechassem as escolas, suspendessem os professores, colocassem todo mundo de férias, ou suspendessem os funcionários, porque aí vocês poderiam suspender, acho que imagino que vocês cogitaram isso, suspender todo mundo, poderia suspender todos os salários, fecha tudo até voltar, sem EAD, sem nada, até voltar às aulas. Vocês chegaram a cogitar essa possibilidade? Não. E por um Nenhum. motivo simples. No que diz respeito principalmente aos professores, mas os funcionários de maneira geral. Você trabalha com eles com afinco e com tempo. O professor se esforça muito, a escola se esforça muito para fazer uma equipe, a equipe pedagógica. Eles todos estão juntos, eles todos se conversam, eles trocam informações. O que eu dou em português tem a ver com o que você está dando em história, que tem. Então, tem todo um conjunto de coisas que ajudam o ano a sair bem. Eu mando todo mundo embora, quem é que vem depois de volta? Vão ser os mesmos? Não disse mandar embora, disse mas como se desse férias coletivas para todo mundo e esperasse. Férias de quanto tempo? Até voltar. Pois Jura é. que vocês não pensaram nessa possibilidade? Porque os pais pensam muito. Veja, férias coletivas, mesmo sendo coletivas, eu pago. Não, mas usando essas possibilidades que o governo deu de suspender salário, de botar todo mundo no período de salário. Tá bom. É isso. Se eu suspender salário, eu vou ter um problema sério com os professores, que eles não vão conseguir mais pagar as contas. Por que não? Porque na própria lei ali da redução de salário, tem um limite. Quem ganha acima de R$ 3.000 de valor cheio... Sim, né, sim, a redução é 1.800, vai receber até um teto de 1.800, 1.000 e pouco, né? Isso. Portanto, os professores, na sua maioria, teriam uma coisa de 40%, 50% do salário reduzido. De redução, Para nós é algo que não tem sentido. O professor trabalha conosco, a gente não pode fazer isso com ele nesse momento, porque ele... Desculpa. Imagina. Porque ele tem que ajudar o aluno em todos os momentos e está tentando ajudar, inclusive, agora. Então, não passou pela nossa cabeça alguma coisa assim. Não, eu precisava perguntar, porque é uma questão que aparece bastante. Pergunte à vontade. Estou perguntando aqui. Gente, acho que é isso. A gente já deu aí mais de 1 hora de live. Vou encerrar por aqui. Tem muita pergunta ainda aparecendo. A gente vai tentar depois, acho, Roberto, se tiver alguma coisa que a gente vai rever todas as perguntas que o pessoal fez aqui. Se teve alguma que a gente não conseguiu responder, depois, se você puder, eu te encaminho, a gente complementa para a nossa matéria ficar completinha com as perguntas e respostas para os pais. Pessoal, a gente ainda já estamos ali com o Procon está aí difícil de querer conversar, mas a gente está aí insistindo e vamos conseguir essa live com o Procon, sim. Eles vão conversar com a gente já e a gente vai fazer essa live para tirar as dúvidas. O que a gente está tentando fazer é trazer todo mundo, porque é um sistema complexo, a Secretaria de Educação tem o seu papel e seus pontos de vista, as escolas particulares também têm um papel nesse sistema e também um ponto de vista, os pais também, e estamos todos vivendo uma situação muito delicada e completamente atípica, né, e que todos nós temos muitas dúvidas e vivemos um cenário de muita incerteza, né, Roberto? Então, se você quiser deixar uma mensagem para os pais nesse momento, uma mensagem da ABEPAR para todos os pais que têm filhos em escola particular nesse momento? De certa forma, foi coisa que eu já falei antes, né? Dialogar, estarmos juntos. A escola é uma parceira na educação do seu filho. A educação não é feita nem só na escola, nem só em casa. Então, nós temos que estar juntos nesse momento. É um momento difícil, porque todos estão perdidos, mas é um momento do qual, com certeza, sairemos mais fortes. Então, vamos trabalhar juntos para sairmos mais fortes depois disso tudo.
Tá certo, Roberto. Pessoal, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Roberto, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente, pela sua disposição. E a gente encerra a live, vai ter matéria lá no site, vai ter aí a live gravada para quem quiser acompanhar depois. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, Roberto, mais uma vez pela sua presença aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tchau, tarde. tchau. Tchau. Gente, é isso. Estamos encerrando a live aqui. Muito obrigada por todos que participaram. Nós estamos aqui tentando trazer todos os pontos envolvidos, né? A gente sabe, como pais, a gente entende a agonia de todo mundo, a gente está tentando trazer todo mundo que está envolvido, então tem a Secretaria de Educação, cada um com o seu papel, a gente trouxe aí o representante das escolas particulares para também trazer a visão dele e o ponto dele, certo? E aí a gente está aqui também correndo atrás do PROCON, vamos detalhar para vocês já essa decisão aqui do PROCON e explicar para todo mundo o que isso está explicando e o que está explicando sobre, enfim, significa essa decisão do PROCON. Estamos correndo atrás das fontes para poder trazer aqui para vocês poderem fazer as perguntas. Vamos revisar as perguntas de todo mundo e o que faltou explicar, e vai ficar aqui gravado sim a live, pessoal, vai ter a matéria com as perguntas e respostas para quem não pôde assistir tudo, para quem não conseguiu acompanhar, e a gente vai ter a matéria ali, e a gente está aqui para isso, gente, para colaborar. Vocês sabem que o São Paulo para Crianças é um portal que a gente está aqui focado no brincar, na cidade, no lazer, mas o nosso público é esse, somos pais e mães como vocês, e nesse momento de pandemia e de crise, a gente está aqui para ajudar, e para ajudar pais e mães a superar juntos esse momento difícil, tá bom? Então, a gente trouxe aí as possibilidades, a gente vê aí quais são as possibilidades que existem, então a gente já falou aí dos projetos de lei que existem, que podem trazer aí uma redução. Você viu que ele falou também dessa questão de que há uma proposta que o Ministério da Economia está chamando os setores e que chamou o setor da educação para conversar, e há uma possibilidade de, se eles negociarem uma redução de impostos, trazer uma proposta de redução de mensalidades. Então, é isso, gente. A matéria vai ficar lá no site www.saopaulopracrianças.com.br e a gente volta, tá bom? Então, obrigada pela audiência, obrigada por nos acompanharem, e aí a gente volta com mais lives essa semana. E, vou deixar um convite maravilhoso, que a gente tem uma super, super live, porque, assunto pesado, importante, legal, é importante, mas, gente, vamos relaxar um pouquinho? Eu vou deixar um super convite para vocês com uma live incrível, exclusiva, que a gente conseguiu. Amanhã vai ter uma live, a gente vai mostrar ao vivo, direto do Aquário de São Paulo. Olha que bacana, né? A gente está sempre dando dica de passeio, e agora os passeios estão todos fechados. Está tudo fechado. Então, olha só o que a gente conseguiu. A gente vai mostrar os bastidores, vai mostrar na quarentena como os bichinhos lá do Aquário de São Paulo estão sendo tratados. Uma veterinária, uma bióloga lá do Aquário de São Paulo vai mostrar para a gente como é que os bichinhos ficam nesse momento, o que está rolando por lá, né? Como é que os ursos, como é que os bichinhos todos são alimentados e como é que fica na quarentena os bichinhos. Então, a gente vai estar ao vivo, eles vão estar passeando por lá, vai ser super legal para as crianças também verem esses bastidores e ver como é que são os bichinhos na quarentena. Então, acompanhem amanhã, aqui no São Paulo para Crianças, a gente vai mostrar a quarentena dos bichinhos, tá bom? Então, acompanhe a gente aqui nas nossas lives e a gente volta, tá? Tchau, galera!